Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semira Scorse, professora de História Antiga do UFSM, e hoje, neste episódio especial de Dia do Vampiro, que é dia 13 de agosto, eu irei tratar com vocês sobre a mitologia em torno das lâmias e das impusas. Lâmias e impusas são personagens de relatos assombrosos do folclore tradicional greco-romano, possuindo uma longa tradição na mitologia antiga e uma grande importância literária. Tais personagens aparecem já na literatura da Antiguidade Clássica como uma espécie de protótipo do que viria a ser a mulher vampira da literatura moderna. Assim, lâmias e impusas, de forma combinada entre si e com outros seres mitológicos da antiguidade, foram ressignificadas pela poesia romântica do fim do século XVIII e do século XIX na personagem da mulher vamp fatal e sedutora, que se tornaria o motivo da femme fatale. Mas o que diz a literatura greco-romana sobre as assombradas lâmias e impusas? Bem, de acordo com Marina Mortosa, em sua dissertação de mestrado intitulada A Velha Lâmia, um catálogo de fontes antigas de um mito sangrento, a primeira vez que aparece uma palavra próxima no campo semântico à lâmia é em uma passagem do canto 10 da Odisseia de Homero. Nessa passagem, Odisseu e seus companheiros aportam em Lamo, na Lestrigônia, terra de gigantes devoradores de homens. Mortosa também explica que, abre aspas, o nome Lamo é composto a partir da raiz lã e a palavra grega lamos é usada para designar o papo das aves e de alguns insetos. Fecha aspas. Assim, nos versos homéricos em questão, é possível perceber que já há um certo eco do elemento devorador de homens que aparecerá nos desdobramentos literários futuros da personagem mitológica da Lâmia. Já Junito de Souza Brandão, no Dicionário Mítico Etimológico, informa que o termo grego lâmia procede, ao que parece, da raiz lém, sugar, tragar, devorar. A relação etimológica com o termo grego lamiros, voraz, ávido, e com o termo em latim lemures, que seriam os espectros e almas dos mortos, é bem possível. Steven Stanish e Christine Doran, seguindo outros pesquisadores como Walter Burkett, acreditam que o nome lâmia pode estar relacionado ao Lamastu, um ser mitológico feminino sumério considerado como uma espécie de comedor de crianças. Portanto, independentemente da raiz em si do termo lâmia, todos os pesquisadores citados mostram que sua etimologia tem ligações com aspectos terríveis e que virão a constituir a personagem mitológica em questão. Outro interessante elemento da lâmia aparecerá nas obras do comediógrafo Aristófanes, que a menciona como sendo um ser possuidor de testículos, um ser híbrido, portanto. A frase que Aristófanes usa nas obras Paz e Vespas pode ser traduzida como, abre aspas, da lâmia os testículos sujos, fecha aspas. Aqui, então, nós temos a personagem como um ser horrendo e asqueroso. Em Vespas, Aristófanes apresenta um novo elemento usado para causar a abjeção do leitor em relação à lâmia. Em tom sarcástico, o comediógrafo Aristófanes diz que, abre aspas, primeiro, por um lado, como a lâmia, sendo capturada, peidou, fecha aspas. Tradução de Marina Mortosa. A lâmia ainda aparece em alguns textos do período imperial romano como um ser comedor de crianças. Escrevendo em Roma, no final do século I antes da Era Comum, o poeta Horácio é um exemplo dessa representação. Na sua Epístola aos Pisões, Horácio diz, abre aspas, no quanto queira, a peça não exija ser acreditada, nem extraia um menino vivo do ventre da lâmia que acabou de almoçar, fecha aspas. Será o historiador Diodoro Sículo, que viveu em finais do século I antes da Era Comum e início do século I da Era Comum, que buscará investigar o mito da lâmia em sua biblioteca histórica. Através de sua atividade crítica como historiador antigo, Diodoro apresenta sua ideia do mito a partir do que seria mais provável, colocando Lâmia como uma rainha da Líbia de beleza incomparável.
Após perder os filhos que ela teve, a rainha Líbia, então, teria ordenado matar todos os bebês recém-nascidos do seu reino, o que teria deixado uma memória assustadora sobre seu nome, como podemos ver no trecho que o Rodrigo vai ler pra gente agora. Na parte de baixo desta rocha havia uma enorme caverna, toda coberta de Hera e de Briônia, na qual, segundo o mito, havia nascido Lâmia, uma rainha de beleza sem igual. No entanto, devido à selvageria de seu coração, dizem que o tempo que passou transformou seu rosto, dando-lhe um aspecto animalesco. E quando todos os filhos nascidos dela morreram, abatida em sua desgraça e invejando a felicidade de todas as outras mulheres com seus filhos, ela ordenou que os bebês recém-nascidos fossem arrancados dos braços de suas mães e mortos imediatamente. Portanto, entre nós, até a presente geração, a história dessa mulher permanece entre as crianças e seu nome é muito assustador para elas. Diodoro Sículo também diz que a rainha Líbia bebia muito, deixando que o povo fizesse o que quisesse nesses momentos, o que causava boatos sobre ela ter arrancado seus próprios olhos. Dessa forma, em Diodoro já começamos a ver se delinear o perfil de uma mulher bela ligado à personagem e também ao estrangeiro, ao outro da cultura greco-romana. Estrabão, um escritor que escreveu poucas décadas depois de Diodoro, na obra Geografia, conta sobre o prazer de aprender por meio de mitos, especialmente para as crianças, e, ao mesmo tempo, o temor que esses mitos podiam causar. Como exemplo disso, Estrabão cita os mitos da Lâmia, de Gorgó, de Efíaltes e da Mormólice. Conforme Maria Mortosa, com quem nós concordamos, abre aspas, aparentemente Estrabão está tratando de mitos que têm significado forte para as crianças, pois está tecendo comentários acerca da educação delas através do uso deles. Então, pode-se supor que esses 4 personagens eram seres que aterrorizavam as mentes infantis. Fecha aspas. O escritor Apuleio, que viveu entre 125 e 170 da Era Comum aproximadamente, faz referência às lâmias relacionadas à feitiçaria. Em meio às narrativas de seu romance Metamorfoses, também conhecido como Asno de Ouro, Apuleio remete-se a muitos elementos da cultura popular. E, em uma das histórias, o narrador do romance, o Lúcio, nos conta sobre Sócrates, um comerciante que na Tessália, a terra das feiticeiras, conhece Méroe e sua irmã Pância, ambas feiticeiras. Apaixonada por Sócrates, que tenta fugir de seus feitiços, Méroe e a irmã cortam sua garganta no meio da madrugada e drenam seu sangue. A feiticeira Méroe e a irmã são chamadas por Apuleio de lâmias, lamiae no latim, e elas são mostradas transformando homens em animais, tendo diversos poderes, amando desmedidamente e se vingando de quem despreza seu amor, o que causa grande pavor na população. Aqui, a combinação mulher, magia, perigo, medo, sedução e amor desmedido novamente se faz presente, acrescida da imagem do sangue humano na descrição do rito das lâmias. Dessa forma, vemos que de um ser abjeto e glutão, que causava asco e comia crianças indefesas, a lâmia vai aos poucos tomando uma nova roupagem como uma mulher sedutora e fatal. Embora tal elemento já apareça ligado ao nome da lâmia, como vimos em Diodoro Sículo e Apuleio, a sua sedução se estabelece especialmente pela ligação dessa personagem com outra personagem, que será a Empusa. As Empusas eram criaturas mitológicas que acompanhavam Hécate, deusa múltipla e de domínios complexos, mas que, entre seus principais atributos, estava a ligação com as práticas mágicas e com as feiticeiras da literatura antiga, como Medeia. Inclusive, tem um episódio aqui do Diálogos Olimpianos sobre a deusa Hécate, que vocês podem ouvir.
Bem, como um ser de múltiplas metamorfoses, acreditava-se então que a Empusa podia se transformar em uma cadela, em um boi e em uma mula, mas também em uma mulher muito bonita, como podemos ver, por exemplo, no comentário da obra As Rãs, de Aristófanes. Podemos perceber o mito da Lâmia e da Empusa correspondendo, então, ao estereótipo da mulher monstro, que é o inverso da idealização e é traduzido em algo como um medo da mulher, de sua criatividade e do feminino enquanto elemento de gênero. Exemplos de mulheres monstro na literatura greco-romana antiga são as personagens clássicas de Sila, Medeia, Medusa, Circe, Canide Ságana, por exemplo. Como é possível ver tais personagens, além de fugirem dos padrões esperados de submissão feminina, também aparecem, a maioria delas, como praticantes de magia em seus aspectos negativos. Como uma mulher jovem, poderosa e sedutora e que necessita de sangue humano, nós temos a personagem da Empusa, do escritor Filóstrato. Na obra biográfica Vida de Apolônio de Tiana, Filóstrato nos conta que certo dia, passeando pelo porto de Corinto, uma bela mulher fenícia aparece para o jovem estudante de filosofia Mênipo de Lícia e o seduz, convidando-o para frequentar sua casa no subúrbio de Corinto. O jovem Mênipo se apaixona por ela e planeja o casamento, mas o sábio Apolônio de Tiana, que é o protagonista da biografia, então escrita pelo Filóstrato, desmascara a mulher para Mênipo em meio ao banquete de casamento, mostrando que a noiva, na verdade, não era uma mulher, pois se tratava de uma Empusa. Na leitura do Gabriel, nós vamos ver agora um trecho, então, do diálogo de Apolônio com Mênipo na obra do Filóstrato. E que tu percebas a verdade do que eu digo. Esta bela noiva é uma das Empusas, ou seja, daqueles seres a quem muitos consideram lâmias ou marmólices. Esses seres se apaixonam e são devotados às delícias de Afrodite, mas principalmente da carne de seres humanos, e elas enganam com tais delícias aqueles que pretendem devorar em suas festas. E a noiva então disse: cesse essa tua conversa de mau agouro e vá embora. E ela fingiu estar enojada com o que ouviu, mas na verdade ela reclamava dos filósofos e dizia que eles sempre falavam absurdos. Quando, no entanto, as taças de ouro e o que parecia prata foi provado tão leve quanto o ar, e tudo flutuou para longe de sua visão, enquanto os produtores de vinho e os cozinheiros e todo o séquito de criadores desapareceu antes das repressões de Apolônio, o fantasma fingiu chorar e pediu para que ele não a torturasse, nem a obrigasse a confessar o que ela era. Mas Apolônio insistiu e não quis deixá-la ir. E então ela admitiu que era uma Empusa e estava enchendo Mênipo com prazeres antes de devorar seu corpo, pois estava acostumada a se alimentar de corpos jovens e bonitos, porque o sangue desses jovens é puro e forte. Portanto, Apolônio, pela escrita de Filóstrato, mostra as Empusas como seres monstruosos que seduziam homens belos e jovens, adoravam os prazeres sexuais e eram também conhecidas como lâmias ou mormólices. Tais seres, conta o narrador Filóstrato pelos ensinamentos do Apolônio, seduziam homens belos para devorar seus corpos e se alimentar de seu sangue, porque por eles serem jovens, eles eram mais puros. Por conta dessas personagens serem mostradas então se alimentando do sangue de suas vítimas, a tradução de Christopher Jones da obra do Filóstrato as chama de vampiras. Conforme Stanish Doran, a palavra vampiro designa um cadáver ou um espírito reanimado que prejudica os vivos ao drenar seu sangue, geralmente à noite, ou ao causar alguma doença. O termo está de fato enraizado na Europa eslava do final do século XVII e início do século XVIII.
Mas o monstro que ele mostra tem antecedentes anteriores, significativos em textos mais antigos, como a gente pode ver, por exemplo, na Empusa do Filóstrato. Assim sendo, nós podemos considerar a personagem de Filóstrato como uma das primeiras personagens da literatura que chegou pra gente, que une o elemento da sedução feminina com o vampirismo do ato de alimentar-se de sangue humano. A personagem da Lâmia tem ainda uma breve aparição na Vulgata Latina, que é a tradução para o latim da Bíblia, elaborada na Antiguidade Tardia. No capítulo 34, versículo 14 do livro profético de Isaías, na tradução do latim feita por nós temos a seguinte frase, abre aspas, e os demônios se encontrarão com os onocentauros, e um sátiro chamará o outro, a Lâmia encontrará um ninho para si e ali repousará. Em traduções da Bíblia de Jerusalém, essa passagem, pode ser vista tendo a Lâmia como sendo trazida como a Lilith. Uma tradução como essa traz algo do tipo, abre aspas, os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um pouco para si, fecha aspas. Lilith é uma personagem mítica controversa, presente em textos da sabedoria rabínica, associada a uma serpente traiçoeira na tradição judaica. Sobre essa personagem da Lilith, vocês podem conferir o episódio 59 aqui do podcast Diálogos Olimpianos. Bem, como nós podemos ver então, lâmias e empusas, bem como as personagens feiticeiras e outras figuras mitológicas com as quais elas podem estar relacionadas com frequência, podem ser pensadas como uma espécie de personificações dos desejos amorosos e dos apetites sexuais desmedidos, considerados como típicos de mulheres no imaginário greco-romano. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de especial Dia do Vampiro para vocês. Aí, então, sobre um mito sangrento da antiguidade, o mito das lâmias e das empusas. Esse conteúdo é parte de um artigo que eu escrevi, mas que ainda está no prelo para ser publicado. É um artigo que tem um conteúdo um pouco maior do que o episódio em si, O episódio é só uma parte do artigo. Eu agradeço muito aos meus orientandos de doutorado, Rodrigo e Gabriel, que leram os trechos das fontes para a gente. Agradeço a todos que nos ouviram e a todas que nos ouviram até aqui. E convido vocês, se vocês ainda não seguem o nosso podcast, para seguirem o nosso podcast aí no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast e também para seguir o Geman no Instagram e no Facebook. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.